primeiro contato com Product Market Fit foi quando me falaram que uma startup que eu tinha investido atingiu o PMF. E eu falei, jura? Né? Foi, jura? Por quê? Observa a atração. Observa a recorrência, observa o ritmo de vendas. Eu via que essa notícia era positiva porque estava vendendo bem. O PMF, aí claro, eu fui decupando um pouco depois desses anos de experiência, é a prova de que a sua tese de problema e solução faz sentido. Aí você tem que definir qual é o seu indicador que provoca o PMF. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E esse é o Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar você aí, empreendedor, a chegar mais rápido do outro lado. Ou seja, na verdade, passar mais rápido pelo Vale da Morte. Então, se você é empreendedor e busca aí conteúdos que possam te ajudar a chegar mais rápido do outro lado, o objetivo do nosso bate-papo aqui é sobre isso. E hoje, a gente vai falar sobre um assunto legal, né, Mari? Que é Product Market Fit. Eu ia falar do Language Market Fit, é Product Market Fit, é que eu adoro linguagem. Famoso PMF. Se você quer montar algo que o mercado realmente precisa, né, e você pode estar negligenciando algumas partes, e aí a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje para tentar esclarecer, para elucidar para você algumas coisas que você pode estar deixando de lado aí. Né, Mari? Muito bem colocado. É por isso que hoje nós vamos falar sobre 2 pontos fundamentais para qualquer startup que quer crescer e dar certo e escalar. Como encontrar esse famoso PMF? Aquele encaixe perfeito entre o que o mercado quer, deseja e o que você tem para oferecer. É um grande desafio. E não adianta ter um pitch incrível, né? Ter um produto que diz que resolve um problema, às vezes, real, se você ainda não vendeu, se você não encontrou essa maneira de colocar esse produto no mercado e fazer as primeiras vendas. Perfeito. E a gente tem um convidado aqui que a gente já batemos uns papos muito legais aqui nos bastidores, inclusive, e ele é um cara que ajuda muito o ecossistema de inovação brasileiro aí, né? Então, acho que a gente acertou a mão aqui no bate-papo de hoje, né, Mari? Se deixasse, eu e o Gianotti ficávamos o dia inteiro batendo papo. Essa que é a real, gente. Tem muito conteúdo aqui. Mas, enfim, vamos tentar condensar, né? Ele nada mais é do que um economista, tem experiência como CEO de startups, é investidor anjo e atua em fundos de venture capital e private equity. Sempre com um olhar muito atento para negócios que combinam visão, execução e também impacto real. Ele é Manager Partner, se eu não estou enganada, da Zeta e Venture Partner na Honey Island também. 2 fundos que investem em startups em estágio inicial. Se você está na fase inicial, então vem conosco, esse papo é seu. E além disso, ele é cofundador da Curitiba Angels, né? Que a gente já conversou com algumas pessoas aqui da Curitiba Angels, foi bem legal. Tem uma bagagem de investidor, né, que impressiona, né, Léo? A gente já vai passar aí a palavra para você, mas para você entender um pouco dos nomes que ele já investiu aí, né, para você entender a profundidade que a gente vai chegar no assunto, ele já investiu em Contabilizei, né, que é uma das maiores plataformas de contabilidade do país hoje, né? No James Delivery, que é um app curitibano, né, que virou referência no delivery, adquirido pelo grupo Pão de Açúcar até, e a Troco Simples, que é uma fintech que inovou na forma de lidarmos com troco de pagamento. Essas são algumas das mais famosas, mas tem várias aí que ele já passou. Então, seja muito bem-vindo, Léo Gianotti. Obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Apresentamos certinho ou faltou alguma coisa, Léo? Eu fiquei parecendo um Matusalém ali. O pessoal vai olhar e falar, mas esse cara ele tá muito velho. Quem que é esse cara? Eu tenho muito orgulho dessa história. Assim, é uma história meio mosaico, né? Diferentes experiências. Então, espero que ajude aqui a turma que está ouvindo a gente. Sem dúvida alguma, vai auxiliar todas as dicas e todo o conteúdo, experiência que você tem. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, pô. E eu esqueci de falar, né? Professor de economia também da UFPR, né? Então, que não basta, né? Não basta essa experiência toda. Tem que passar um pouco pra frente. E eu ainda digo que vai ser a coisa que eu vou fazer velho. Musculação e dar aula. Adoro dar aula em universidade. Assim. É algo que eu quero fazer também. Me inspira, assim, sabe? Cansativo, né? Mas
Faz parte. É muito legal. Faz. Léo, a gente separou o bate-papo aqui em 3 blocos, né? No primeiro aqui a gente vai falar das lições de quem já investiu em startup e foi CEO também de startup de negócios. A gente vai falar sobre como criar um produto que o mercado realmente quer, que é o PMF, e visão de mercado e conselhos. A gente vai finalizar com uma visão de mercado e conselho para quem está começando, uma visão de você que é empreendedor e investidor. Então, bora lá. Mari, faz a Bora. bora. Vamos Por lá, onde a gente Léo. começa, Mari? Vamos começar com uma visão investidor? Uhum. Bora. Então, me diga, para todos que estão assistindo a gente, depois de ver tantas startups de perto, além desses nomes, né, famosos aí que você já investiu, o que você diria que separa aquelas que realmente conseguem chegar num outro nível, crescer rapidamente, e aquelas que ficam pelo caminho e algumas até morrem? Sim. Eu acho que de novo, né, sou orgulhoso dos investimentos que eu fiz, mas também tenho orgulho dos investimentos que eu não fiz, porque eles me ensinaram muito, assim. Eu acho que tem 3 grandes caixas para mim. Investimentos que eu fiz deram certo, né? Reais positivos. Você tem o falso positivo, que é aquele que eu achava que ia ser maravilhoso e foi muito ruim. E tem o falso negativo, alguns que eu coloquei pouca expectativa, não investi e o negócio virou um monstro. Então os conceitos aqui são bem variáveis, mas na prática eu tenho o quê do investidor e tenho o quê da Sim. startup. Eu acho que um time bom, eu divido em 6 T's, né? Mas basicamente 3 são fundamentais. Sem eles, eu acho que nenhuma delas consegue prosperar. Um time bom, unido, alinhado, focado, resiliente, que consegue encontrar solução para problemas rápido, né? Consegue achar o equilíbrio entre resiliência e teimosia, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios de empreender. O segundo são mercados grandes. Então, eu já vi muito time muito bom, atuar em mercado pequeno, restrito. Né? Eu e o Kaká temos uma história conjunta aí de times bons que, você viu que o mercado não ia, o negócio não voava. Né? Então, como é que você unir a um grande mercado e terceiro, índices de tração relevantes naquele estágio inicial? Então, eu posso ter um time extremamente coeso, produtivo, e focado, resiliente, atuando no mercado grande, quando eu falo grande, escalável. Sim. Tá? Tô falando que ele não tenha muitas geografias, que ele tenha muito mais Não tem essas limitações, né? Exato. Só funciona para um determinado público. Então. Desde que esse público seja de bilhão de pessoas, aí a gente consegue escalar. E o terceiro que tem a ver um pouco com o PMF, que é, mesmo atuando no mercado grande com um time espetacular, eu tenho que ter indicadores de que aquilo está sendo relevante para o cliente, que é o tracionamento. Que aquilo tem a ver com ciclo de venda, sim, mas tem muito mais a ver com solução de problema e relevância. Né? É relevante, soluciona um problema para mim, aí vem um outro tripé que eu gosto de colocar nessa lado do tração, que é negócio, solução e problema. Problema que tem solução e que produz um negócio. Porque às vezes eu posso ter um problema resolvido com uma solução relevante, mas que não é um negócio. E aí eu tenho que ser... Né, a grande história do Facebook, né? Foi relevante, tinha um problema de conexão social nas universidades e tal. O Zuckerberg cria, mas quem cria o negócio vem depois. Como é que nós vamos monetizar esse troço? Né? Então tem esse tripé muito relevante. Tudo isso a gente discute na atração. Mas se você não tiver um time bom, para mim é excludente, tá? Não dá. Se o mercado for pequeno, é a segunda chance de sucesso com tração. Tração se resolve. De cá para lá, né? Assim, a tração você tem mais influência. Mercado, você não cria grandes mercados, a não ser que a sua tese seja criar mercados. Aí a gente pode falar um pouco disso. Mas time, dificilmente você muda a natureza das pessoas. Quando eu falo natureza, não estou falando da formação, não estou falando da origem, estou falando da fome que ela tem, do brilho, do sangue. Fala, cara, eu quero que isso aconteça. Né? É cultural, né? Parece isso. que nasce com isso, é enraizado. Você não tem injeção. Tem que nascer com essa vontade, né? De prosperar. Você não cria esse troço. Eu digo que a gente, no final do dia, nós somos grandes anabolizadores de crescimento. Sim. Né? A gente está vendo uma pessoa carregando 20 quilos aqui, eu chego com uma injeção de capital, de conhecimento, de experiências que faz aquela mesma pessoa levantar 300 quilos. Eu estou anabolizando, né? Que ela faria em 7 anos. Ela teria sucesso. Ela teria. 5, 7, 10 anos. Ela teria. O que eu vou fazer é que em 1 ano isso aconteça. Exato. Entendeu? Eu não tenho dúvidas da natureza e do potencial daquela pessoa. A gente estava brincando aqui nos bastidores, né? Da gata borralheira, né? De você conseguir enxergar o potencial das pessoas na situação que elas estão. Que é aí que é a simetria de risco do investidor. Sem isso, você não vai fazer retorno como investidor. E esse é um grande ponto a ser debatido, porque às vezes ele é bom no momento,
Mas ele não consegue acompanhar o crescimento que a startup dele vai ter com esse boost que você está colocando. Sim. Entende? Ele não cresce, ele não acompanha o crescimento. E poucos conseguem fazer isso de forma mais acelerada e de forma crescente. Acompanha o crescimento. Sim. E, cara, quando você fala de time, isso é um assunto que eu adoro, porque eu acho que não é só o empreendedor, né? É ter um time bom, né? Jogar um jogo bom. Né? E a gente sempre comenta aqui, né, Mari? Às vezes a gente ajudando as nossas investidas que, cara, time é time. Né? Time não é pessoas separadas que cada um... Então, se a gente tá falando do time, vamos usar o futebol como exemplo aí que o Léo gosta de dar uns exemplos de futebol, né, Léo? Porra, todo mundo ali tem um objetivo de fazer gol. Todo mundo. Só que tem o cara que é o atacante ali, né? Tem os pontas direita e esquerda, tem a galera. Então, ou seja, como é que você forma esse time, né? Para que todo mundo faça gol? E eu vejo um erro que muitos empreendedores cometem às vezes, que é tipo assim, eu preciso de uma posição. E eu não preciso... E esquecem que, na verdade, ele precisa de uma posição para complementar uma questão dentro do time para fazer gol, né? Eu tive muitos sucessos em algumas equipes que eu tive a oportunidade de montar praticamente do zero, né? E teve momentos que, infelizmente, eu via que tinha pessoas que eu gostava, que eram muito boas, mas, cara, não tava na posição certa. E não digo nem assim, era um profissional de mídia, né? De mídia paga ali, digamos, e só que ele não encaixava no time. E, infelizmente, eu tive que demitir essa pessoa que eu gostava como pessoa, era um bom profissional, mas ele não jogava do jeito que o jogo tinha que jogar, né? Cara, é uma boa percepção de pensar em união, que tem a ver com mais coesão do que união, né? Exato. Não é aquele time que vai ficar abraçado o tempo inteiro. Mas ele é coeso, né? Cada um respeita. A série do Ted Lasso ensina muito isso, assim, porque não sei se já tiveram... Já assisti. Eu sou apaixonado por Ted Lasso. E ele fala muito disso, assim, as peças, às vezes bem encaixadas, formam um grupo muito maior, que é meio clichê, né? Falar em soma de 1 mais 1 igual a 3 e tal, mas numa coesão, isso é o papel que você quer, né? Você quer que Agora, a minha sensação também com o time, que a gente esquece às vezes no dia a dia, quando vai formar um novo time, que as primeiras pessoas do seu time são os seus principais investidores. Sim. São os principais investidores. São as pessoas que estão, ou custo de oportunidade, né? Podiam estar ganhando mais a mercado. Sim. E estão vindo aqui se sacrificar por um período. Então, a gente brinca do sweat equity, né? De dar stock option, de vir trabalhar e tal. Para mim, esse é um dos grandes sinais como time que eu olho. E eu já avaliei isso várias startups assim, que é, olha a capacidade que ele tem de mobilizar time. Olha essa pessoa aqui, ó, olha os co-founders. Foi 1 a 1, trouxe complementaridade, trouxe coesão já no time de co-founders. Nos primeiros 10. Entendeu? Isso é fator crítico de sucesso. Sim, sim. E, cara, eu quero até te fazer a próxima pergunta, porque tem muito a ver com isso, né? Então, quando você olha para uma startup como investidor, né? O que mais chama atenção nos primeiros minutos ali que você está avaliando a startup? É o time, é a dor, é o modelo de negócio, né? Como que, para ficar isso bem claro, essa conversa aqui para o empreendedor, o que você olha? Eu acho que tem que me cativar a missão da companhia. Sabe assim? Qual é o objetivo dela? É revolucionar a contabilidade. Porque por A mais B você tinha um desenho de um cenário muito antigo. É um propósito, né? Exato. Estamos falando da Contabilizei aqui, galera. Revolucionária e revolucionou, né? Super tradicional, mercado. Não existe algo antes e depois. Sabe essa coisa do antes e depois? Isso me encanta muito. Assim. Eu lembro das conversas com os meninos do James, não existe isso no Brasil, isso precisa ser feito. Sabe essa coisa de... Quando você olha uma oportunidade, seja ela pequena ou grande, mas quando você olha, você vai transformar uma determinada realidade. Isso me encanta. Né? Quando você vê aquilo acontecendo, quando você entende bem o problema, você entende a solução encaixando no problema. Ok, se o negócio aqui está fazendo uma boa rentabilidade, ao mesmo tempo você fala, cara, se isso acontecer, sabe, conjuntos de tese que juntos constroem um futuro completamente diferente, isso me encanta. Eu chamo de futuro catalisado assim, no dia a dia. Se isso faz sentido, me engaja na conversa. Tem até uma frase do DiCaprio no filme, que eu não me lembro agora, que ele fala, você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Então, me tirar da curiosidade para a atenção é me trazer esse desenho de... Cara, olha esse futuro que eu estou desenhando para você aqui. Ó. A mais B mais C vai produzir isso. Legal. Então, deixa eu entender agora esse negócio. Vamos olhar time, eu vou olhar... Mas se eu não acredito nisso aqui... Já não faz mais sentido. Não vamos, não consigo. Porque é bem pessoal isso, bem subjetivo. Eu sou do sonho grande.
Eu venho do sim. Então, se eu pudesse investir em tudo, eu investiria em todo mundo que tem um brilho no olho e quer fazer acontecer. Isso é uma premissa. Tem outros investidores que partem do não. Eu não tenho que investir. E você vai ter que me convencer a fazer isso. Eu lembro que eu fui convidado pro Shark Tank uma vez e falei, cara, não é pra mim. Porque lá você começa pelo não. Não. E você vai construindo sim. Eu não. Eu construo o não. Porque como eu não consigo investir em tudo, eu tenho que escolher. Mas se eu pudesse, no mundo utópico, investir em tudo, eu investiria em tudo. Porque eu adoro gente com energia boa querendo fazer coisa legal. Então, assim, você fala, vamos fazer um time de beisebol. Vamos. Eu sou do bora. Então, por isso que os meus sócios complementares tem que ser a pessoa do não. Para dar o equilíbrio. Exato, do framework, da metodologia. Porque se eu gostei, eu falei, Cacá, vamos fazer. Qual que é o impedimento? Se for uma coisa muito absurda, é claro que no começo a gente já vai saber filtrar. Por isso que, quando você fala em formação de time, eu falo de conhecer o time e ver o time sendo formado, tem a ver com o sonho grande uniu esse time antes mesmo do capital, porque parece que você vai pegar o capital e vai contratar quem você quiser. Sim. Desculpa, gente. Gente de alta performance só vem se tiver propósito, se o negócio for legal. Desculpa aqui, se tiver tesão, entendeu? Sim. Se tiver aquilo, cara, eu tô com vontade de fazer, você chama quem você quiser pra trabalhar. Sim. Perfeito. E o melhor é que tem assimetria, né? Se a pessoa ganha X no mercado, eu só posso pagar X 12avos. E ela veio, cara, você preencheu o tanque. De 11 avos, você preencheu só com sonho. E que lá na frente vai alavancar. Isso para o investidor é... E tudo tem a ver com a missão que você falou, né? Porque a missão vem do empreendedor que tem uma missão, mas o empreendedor, para construir essa equipe, tem que ter a missão, porque vender essa missão, esse sonho para os colaboradores, tanto quanto para o investidor, como você colocou, começa a nem ser etapas, né? Ele entra num fluxo de várias camadas, né? Mais ou menos que você está desenhando aí, né, Léo? Exatamente, é engajamento de stakeholders. Quais são os stakeholders mais importantes? São os seus co-founders. Saiu uma pesquisa ontem, né, que 77% das pessoas que escolheram bem seu parceiro ou sua parceira prosperam na vida, por exemplo. É porque é a principal escolha que você vai ter. Quem vai correr junto com você essa maratona? Essa maratona ela vai ser de muito longo prazo. E qual que é o desafio disso? Tá? Que eu acho que é a sombra de tudo isso que a gente está falando aqui, é você ficar escolhendo demais. Entendeu? Fala assim, eu vou achar meu co-founder e minha co-founder perfeito. Não existe isso, cara. Não existe relação perfeita. Não existe, Léo? Pô, que Nossa, tristeza. não existe pessoas perfeitas. Então você está procurando algo impossível. Né? Exato. Você vai ficar muito tempo conversando. Nossa, tem que encontrar um match. Sabe essa coisa de, cara, formamos um bom time. Complementariedade, né? E a missão também não é algo estratosférico, não. Se eu pensar no Nubank da vida, cara, ele queria simplificar o sistema bancário brasileiro. E viu uma oportunidade. É simples, é estreito. Mas a partir do ponto estreito, você... fica super abrangente. E aí o mercado inteiro está aberto para você. Exato. Né? Porque é uma dor latente. Então, é muito isso mesmo. Vocês me fizeram lembrar de quando eu contratava vendedores. Olha. Na nossa equipe de vendedores, a gente sempre contratava pessoas que eram apaixonadas pelo que a gente estava fazendo, pelo que a gente estava criando. E muitos deles vinham, não pelo salário, porque nós não éramos os melhores pagadores do mercado, mas a atração era exatamente isso que a gente está olhando. É o olhar do futuro, é o olhar do propósito que você está caminhando e você está angariando pessoas para seguir junto com você. E aquilo fazia sentido para eles. Porque a gente estava levando um bem maior para a humanidade, não apenas uma venda de um software, não apenas a venda da tecnologia que estava sendo levada. E aí, desde esse momento, a gente já começava a construir essa questão que nós estamos falando aqui, que é o propósito em si e os gatilhos mentais dele durante toda a jornada, no ramp-up do vendedor, inclusive, para ele sonhar junto. Tanto é que a gente colocava metas definidas com base no sonho de cada um, de forma individual. Porque o sonho dele, junto com o nosso, somados, levava ao potencial maior, que sempre é o levado. Isso, Maria, é riqueza das nações Adam Smith, século XVI, entendeu? É unir os interesses do padeiro. O padeiro não vende pão para você porque ele gosta de você. Ele até pode gostar de você, mas ele quer vender o pão para depois ele comprar o ovo. Perfeito. Essa união de interesses utilitaristas, que é fundamental, ao mesmo tempo de um interesse mais subjetivo, de falar, cara, eu faço parte disso, eu pertenço a essa missão, entendeu? Eu tenho uma brincadeira com a Jaque, com a minha esposa, que é descobrir o dono, ou a dona do empreendimento. A gente chega em um determinado lugar e fala assim, quem é o dono? Quem é a dona? Ah, que legal. Que legal. Em menos de 10 minutos Que você descobre quem é. divertido. Você descobre quem é.
Você descobre quem tem o brilho no olho, que tá pensando, que tá com gás, que tá te atendendo melhor. E se não for, o dono tá comendo bola. Aham. Porque ela deveria ter um stake daquela companhia. Entendeu? Se é um gerente de loja que faz ter uma experiência incrível, ela precisa saber, ela tem que ter visão. A visão de dono passa por um stake de dono. Entendeu? Por isso que, se você tem uma pessoa dessa no seu time, cara, pense a médio prazo como é que você traz ela pra dentro do... Que tem que estar conectado com o interesse dela. Perfeito. Eu vou dar um stock option de uma empresa offshore. Talvez o que ela tá Eu não querendo é quero. sair do aluguel. Eu não quero. Exatamente. Ela quer comprar o primeiro apartamento dela. E isso é Perfeito. um objetivo super legítimo. Esse É é o o maior ponto. desafio de um líder. Meta tem que ser definida, para mim, né? Pelo menos meta tem que ser definida com base no objetivo de cada um. Exato. Não é uma coisa padronizada, não é garganta abaixo, como E a acho que maioria até para dar fala. um peso nessa história, Mara, essa empresa que você tinha lá 250 vendedores na sua Sim, equipe. era. Então, ou seja, você sabia 250 sonhos, né? Sim, a Então- gente movia 265 sonhos Olha. dentro dessa operação. E não, tanto é que foi uma empresa de sucesso, foi vendida, enfim, também, né? Pois é. Então é perfeito, assim. Eu acredito totalmente nisso, faz todo sentido para mim. E às vezes o empreendedor aqui tá começando com um vendedor e, pô, você não sabe isso, cara. Você não sabe qual que é a dor do seu vendedor, o que que move ele, o que que é o sonho, né? É. O meu E tem desafio forma como de líder- calcular isso, viu? Fórmulas de calcular a meta com base no sonho e desejo do teu vendedor para fazer ele comprar a briga e engajar do jeito que a gente tá falando aqui. E quanta gente tá ouvindo a gente aqui e fala, nunca perguntou pro co-founder, qual que é o seu sonho, cara? É ganhar R$1 milhão ou fazer um unicórnio? Sim. Exato. Qual que é? Isso vai fazer uma diferença tão grande lá na sua vida. Eu tive, só um parênteses aqui, como é importante, né? Eu tive em 2018, 2019, eu fui e me embreiei na política. Então, eu falei, tive sucesso na vida privada, vou me embrear na vida pública. Quero Olha mudar só. o mundo. Isso, sério. Literalmente aquele idealismo barato, né? Eu sei como é, mas é lindo, né, É, pô. cara? A teoria é linda. É, moveu minha vida durante muitos anos. E aí, quando, no meio era uma eleição, acho que de 2019, eu fui fundador de um partido, enfim, tem todo um engajamento com a vida pública, e eu não tinha esquecido de conversar com a Jaque. Se isso era parte do sonho dela também. É um casamento de Olha quase 15 só. anos. E eu Ferrou. não fiz uma pergunta simples. Simples. Isso tá nos seus sonhos? Lá, quando a gente olha sonhos, velhinhos e tal, isso tá no seu sonho. Ela, de verdade? Não. Mas eu respeito que esteja no seu. E por amor, né, pela parceria, eu dei corda pra que você... Mas de verdade, se você me perguntar, não é legítimo. E eu falei, cara, é exato, não tem como. E aí, aí vem a reciprocidade, né? Isso já não estava sendo muito legal pra mim. E ainda não é legal pra quem eu confiei a minha vida. Peraí. Uma reflexão. Isso é uma reflexão profunda, mas a gente não faz ela no dia a dia. Esse é o meu maior desafio hoje como líder de times. Sejam times de lidar diretamente ali em Zeta e Honey, sejam times das investidas. É você saber se os interesses estão conectados. Do lado mais utilitarista do fato de, qual é o seu sonho? É 5 milhões de reais em 10 anos ou construir um unicórnio de 2 bi, de, sei lá, 3, 4 bi de dólar? Onde está seu sonho? A gente tem que alinhar. Porque talvez a minha jornada seja só, morar numa casa própria e ter meu carro. E eu tô feliz assim. E não tem nenhuma diferença de moral entre os dois sonhos. São só percepções diferentes. Né? E são pontos de partida diferentes. Então, acho que é difícil fazer isso como líder no dia a dia, porque são conversas muito difíceis. Sim. Então, Você tem que estar equilibradíssimo para ter uma conversa dessa. exato. E eu adiciono ainda mais, né? Acho que é essa fala sua e da Mari, é que quando você conhece o sonho do seu liderado, né? Como é que você ajuda ele a construir esse sonho também? Porque às vezes o liderado, eu já tive liderado, sei lá, putz, o sonho é ser um cara de BI, né? Eu que sou do marketing, então eu sempre tive em volta desse cara. Daí nos feedbacks, cara, e aí? Quando que você vai começar a estudar isso? E aí, que faculdade você vai fazer pra isso? Cara, eu vi uma faculdade aqui, eu já fiz isso, inclusive o Leonardo Fontana aqui, tô falando de você, né? O Léo falou, pô, quero virar BI, cara, tem uma faculdade de estatística aqui, vou fazer uma faculdade de estatística, vou me especializar em estatística, não tem muito a ver, mas vou me especializar. Hoje ele só trabalha com dados, era o meu mídia, meu especialista em mídia, e ele foi para a área de BI. Então, quando você olha isso, fala, porra, eu apontei isso pra ele.
ele, né? Ajudei ele a chegar no sonho dele, porque às vezes as pessoas não têm a energia, né? Eu quero, mas aí, como é que... Então, acho que cabe também a liderança apontar isso, né? Falar, cara, você tem o sonho de comprar uma casa, e aí? Como que você vai fazer isso, né, Mari? Acho que você ajuda bastante, né? Quanto você precisa ganhar, entendeu? O que você precisa conquistar? Quanto você precisa guardar por mês? Às vezes a gente também ajuda nesse aspecto. É uma forma de materializar o que ele está sonhando e ajudá-lo a construir esse caminho para chegar lá. Exato. Né? E já deixo a dica aqui para quem tá assistindo até, né, Mari? Essa conta aí tem um vídeo seu aqui no nosso YouTube, né? Tem. Você já ensinou essa conta. Tem um videozinho ali dessa conta. Pega lá para vocês verem, procura aqui ou fala aqui com a gente que a gente lembra desse vídeo aí para você. Que legal. E, Léo, me diga uma coisa. Existe um padrão? A gente tá falando muito aqui sobre, né, buscar investimentos, também sobre liderança, time, estruturação. Mas existe um padrão das startups que você já investiu? Você entende que tem uma característica similar entre elas? E qual seria? Algo que os empreendedores aí estão do outro lado e que possam tentar, quem sabe, replicar. Sim. Eu acho que tem. Eu acho que não dá para dizer que não. Acho que o maior desafiador é a gente não deixar isso virar um gabarito que não existem coisas fora disso. Porque senão você tira a surpresa do jogo. Sim. Eu acho que a surpresa é o que faz grandes transformações. Você pensar em Curitiba, em 2010, investir em empresas de tecnologia, contei para vocês, né, dos meus primeiros cases, era completamente impensado. Então tem um grau de rebeldia fora de um framework. O framework naquela época era virar banker, né, investment banker, e ficar gerindo patrimônio ou construindo boutiques de investimento e tal. Investir nesse tipo de tecnologia, tanto as pessoas anos depois me encontravam, falaram, porra, você não me chamou para isso. Falei, cara, talvez eu tenha te chamado. Mas parecia um conceito tão absurdo. Contabilizei, tinha 2 pessoas, 3 pessoas, né? Eu acho que a gente não deixar o framework, não te deixar pensar fora dele. Frameworks são úteis para fazer as coisas naquele momento, mas eles não podem te limitar a criativamente pensar em coisas fora. Mas uma vez que tem framework, eu gosto dos 6 T's. Então eu falei para vocês de 3, né? Time, tração e tamanho de mercado. Certo. Eu acho que esse padrão, ele precisa se repetir, né? O time tem que estar coeso e bem formado na linha de serem os seus primeiros investidores, né? Então, por que você chamou os seus co-founders? Qual é a complementariedade entre vocês? Então, eu e o Kaká, vamos montar um negócio. Por quê? Porque você faz Y, eu faço X. E a gente se entende nisso, exatamente. Cara, isso é básico, mas, cara, muita gente não pensa nisso. É importantíssimo esse tópico. Essa pessoa é completamente contrária de você. Sim. E esse combinado precisa acontecer, porque às vezes você é um cara mais metódico, eu sou um cara mais sonhador. Como é que nós vamos trabalhar junto? Sim. Isso vai ser todos os dias, toda semana, a gente vai ter essa conversa. Porque a gente tem que ver o compromisso da jornada. E talvez, de novo, qual a jornada? 5 anos? A gente aguenta. 5 anos eu vou lidar com você vai lidar com a minha desorganização, eu vou lidar. A gente vai lidar por quê? Porque o nosso sonho é maior. É construir, porque a gente viu que pela complementariedade a gente daria certo. Sim. Ou você acha que John Lennon e Paul McCartney eram os melhores amigos à toa? Não, eles tinham um combinado muito bom. Elton John e o escritor de letras dele, que eu não me lembro agora, eles tinham um combinado. E eram pessoas muito diferentes. Então acho que eu gosto dessa primeira visão. Se o mercado não for grande, eu acho que não vale a pena. Então eu coloco no framework mercados grandes e relevantes, seja do ponto de vista de margem, porque você está recriando um negócio e você tem uma margem alta, ou porque existe um mercado todo a se construir, na casa do bilhão de pessoas. Né? E o terceiro são indicadores de tração, que passa um pouco pelo PMF, que a gente vai falar, mas passa por sinais que o mercado te deu de que aquele problema é relevante e as pessoas estão a fim de pagar por isso. Tá? Esses 3 são fundamentais. Para mim é um padrão. Nenhuma startup de sucesso passou da arrebentação sem esses 3. Tem outros 3 que para mim são aceleradores de jornada. Mas eles são compráveis, tá? Aqui eu acho que o capital ajuda muito. Tecnologia. Então seria o T de tech. Tá? Produto relevante. Você contrata bons desenvolvedores. Sim. Aí o dinheiro consegue comprar. Sim. Tá? Mas se você tiver um propósito maior, você vai pagar até mais barato. Porque as pessoas vão ter tesão para trabalhar. Então ainda continua valendo o sonho grande, mas aqui é uma coisa mais tangível e palpável. Tech... termos de negócio. Então você tem termos de negócio agradáveis com os investidores, com os co-founders, com os clientes. Os termos são legais. Cara, eu gosto do Nubank porque era de graça. Lembra do Nubank? É de graça. Eu chegava e falava assim, Mari, assina o Nubank porque é de graça. É aquilo que a pessoa vai dizer. Os termos têm a ver com isso. Parece tração, mas na verdade são os termos do negócio. Com seus clientes, com seus stakeholders, com seu time, com seus investidores. Os termos.
E aqui tem o timing, que seria o último, que no Vale do Silício, quando eles olharam em perspectiva os negócios que deram certo, os negócios que não deram certo, não eram os 5 T's iniciais. Era o timing, era o momento de lançar aquele projeto. Que tem sinais disso na atração, tem sinais disso no mercado, tem sinais disso no time. Porque você queria fazer um negócio de blockchain há 10 anos atrás, talvez você não tivesse o mesmo respaldo. No tempo. Exato. Agora, se você tivesse uma stablecoin, agora você pode construir o timing. Os caras que estão voando em stablecoin agora estavam com stablecoin prontas 5, 6 anos atrás, né? Nessa velocidade maluca que a gente está vivendo de desenvolvimento. E hoje eles estão florescendo. Então, tem um livro do Hemingway que um personagem pergunta pro outro que é assim: por que você quebrou? Aí ele responde, gradually, then suddenly. São gradualmente, então de repente. Porque foi gradual. Então o timing tem um quê de... Não, o fulano aí deu uma machadada na parede e jorrou petróleo. Não. Ele tá 6, 7, 10 anos construindo o timing. Falou, agora é a minha hora. Perfeito. Que o timing é um vento a favor, né? Sim. Que às vezes você nem percebe. Sim. Pandemia para alguns negócios. Eu tinha certeza que você ia falar de timing. Certeza. Tem uma outra história. Quem gosta de história, tem um monte aqui, né? Tem uma história de um produto que a gente lançou no passado, no timing errado. Porque o mercado não estava ainda propenso a usá-lo. Ele não estava preparado para consumir aquele produto. E a gente investiu horrores. Colocou uma sala fechada com desenvolvedores durante 2 anos. Uau! Criamos o produto por completo, colocamos no mercado e ele vendeu, do total que a gente tinha de clientes, que era mais ou menos 9 mil clientes na época, a gente imaginava vender pelo menos para 5 mil deles. Teria tração com essa turma. 300 compraram. Nossa. Não valia a pena, não dava para manter o projeto em pé. E aí a gente desistiu dele. Desistiu dele com muita dor, porque era uma visão que a gente imaginava que realmente iria ter longevidade com aquele produto. Isso foi em 2006, 2007. E aí, não foi surpresa nossa que 10 anos depois, o mesmo produto nasceu dentro de pelo menos 3 negócios diferentes, novos no mercado, e hoje são startups que têm sucesso. Grande tração. E esse é o mesmo produto. Já teve aquela visão que falou assim, eu já pensei nisso. Eu já pensei nisso aí. Isso aí era novidade, mas a pessoa foi lá e fez, né? Então tem o mérito do timing. O Ebanks, por exemplo, lançou conta global, tipo Avenue e Nomad, 5 anos antes disso virar moda. Por quê? Aí deve ter várias razões, né? Que eu não conheço direito o projeto, mas várias razões que fizeram que o timing não fosse um timing de demanda ou um timing de oferta. Às vezes você falha no lançamento, no seu caso você falou, timing de demanda, né? O mercado não estava pronto. E o time de oferta também. Às vezes eu lancei o produto com algum componente errado. Vem um cara lança um produto igualzinho e traciona. Sim. Mas tem time de... O contrário também acontece muito. Aqui eu vejo muito isso. Os empreendedores estão numa etapa em que precisa ou de investimento, ou precisa de aceleração, ou precisa de apoio, ou, enfim. E ele não se decide. E aí ele fica esperando a maré passar e a maré passa. E aí você perde o timing. Isso também é real. É verdade. Então tem que olhar para os 2 lados da moeda, porque é uma moeda difícil de interpretar e equilibrar, mas é necessário. Porque senão o seu negócio vai deixar de ser um puta negócio, ou virar eternamente pequenininho e um dia morrer, porque quem não vende... Isso. Morre. E acho que a gente tem vários assuntos aqui que começamos, né? Tem o timing, ou você esperar o timing crescer ou quebrar. Tem esse timing que você falou. E acho que tem um timing que a gente viveu também aqui, né, Mari? Da Ponto Mais, né? O timing da Ponto Mais, ninguém batia ponto no dedo. Então, por quê? Não podia. Vocês foram buscar uma portaria, né? A gente tinha uma liminar. Nós trabalhamos Criou o timing, né? 2 anos com timing. liminar. Né? 2 anos com liminar. 1 ano e meio. Com liminar na mão, e aí o que acontecia é que o mercado ainda não comprava porque estava com receio, com medo de apostar em algo que não era regulamentado de forma geral. Então a gente usava liminar para vender.
Até um certo momento. Daí chegou num momento em que, naturalmente, o próprio mercado foi se abrindo e também a legislação, e daí nos apoiou nesse sentido, mas você já estava há 2 anos no mercado. Então, a grande vantagem de você estar no timing correto. É criar a sua própria oportunidade, né? Porque a gente olha a regulação muito, principalmente no Brasil, como limitador, né? E eu vejo que bons times de empreendedores, eles veem a regulação como uma oportunidade. Então, eu investi na Teva, por exemplo, que é uma produtora de ETFs, índices de ETFs, ela só fornecia o índice, que dá origem para os ETFs, né? Esses veículos de investimento que emulam um determinado mercado, copiam um determinado índice. E eles faziam o índice. A regulação não estava pronta ainda para que uma mesma empresa tivesse no Brasil o índice e o ETF. Então, eles faziam o índice e entregavam para quem podia fazer o ETF. Hoje, e aí tem o quê de... A legislação aconteceu e eles provocaram, e a legislação está indo para um lugar onde ETF e índices podem estar na mesma casa. Como é a economia americana, que hoje tem trilhões sob gestão em ETF. Então, você enxergar também na tese que o timing passa por uma regulação... Ou seja, o que vai acontecer na regulação para que isso possa ser possível? Uber não era possível, lembra das brigas? Uber e táxi e tal? Não era possível. Eu ia citar Uber até, porque... Mas sempre tem uma margem ali. Essa delimitação da rebeldia, de você forçar a regulação, isso não é crime, gente. Sim. Isso é uma criação de evolução, né? Você vai forçando... Isso é ser disruptivo. Exato. Porque esse sim é o contexto, né? Se for debater na prática o que é ser disruptivo. Abrir espaço onde até então não é nem reconhecido que tem. Mas você abre. E tem oportunidades. E muitas oportunidades aí. E isso tudo que a gente está falando tem muito a ver com o PMF. Léo, na sua visão, o que é o PMF de verdade, então? Quando a gente fala... A minha primeiro contato com Product Market Fit foi quando me falaram que uma startup que eu tinha investido atingiu o PMF. E eu falei, jura? Né? Eu falei, jura? Por quê? Observa a atração. Observa a recorrência. Observa o ritmo de vendas. Eu via que essa notícia era positiva porque estava vendendo bem. Eu falei, puxa, se tem tração, eu estava mais atento à tração. O PMF, aí, claro, eu fui decupando um pouco depois desses anos de experiência. Para mim, o PMF passa por algum... Depende do modelo de negócio, obviamente, né? Mas ele passa por uma... É a prova de que a sua tese de problema e solução faz sentido. Para mim, essa é a... vou montar uma máquina de café e vou colocar na praça. Se as pessoas pararam ou para perguntar, e veja que não é para comprar o café. Elas pararam para perguntar, elas olharam para... Elas ficaram curiosas. Por algum motivo, você tem que definir qual é o seu indicador que provoca o PMF. Venda é muito simples. Eu acho que é muito trivial a gente ser... Sim. E não é só ela, né? Exato. Ela é claro, é explícita. Claro, né? Ela paga as contas. Mas será que ela é recorrente? Será que ela é relevante? Será que o cliente voltou? Será que ele pagou o preço certo? Você pode ter PMF no preço errado. Tem um caso clássico aqui que a gente quase investiu no passado, aí, quando eu estava ainda em multifamily office, que era o Madeiro. O Madeiro, quando o Júnior ainda tinha poucos restaurantes. Ele tinha um restaurante chamado Dursk, adoro aqui Madeiro. em Curitiba. Sou fã. Ó, já vou fazer propaganda aqui, quem sabe eu ganho um voucher lá, porque eu adoro Madeiro. Fala, Júnior, queremos ter você aqui, né? E eu lembro eu encontrei o Júnior uma vez, a gente participou de um workshop juntos. E ele, na época, tinha um restaurante, que era um restaurante boutique, né? Um restaurante de alta gastronomia, que era o hobby dele. E ele criou uma hamburgueria do lado, chamada Madeiro, na Jaime Reis, aqui em Curitiba. E ele tinha depois ele acho que abriu 2 ou 3, ele pode me corrigir depois, ele tinha 2 ou 3 que davam prejuízo. Ele falou isso publicamente já, né? Então não estou contando nenhuma confidencialidade aqui. E ele falou, olha, esses negócios não viravam. Era bom, produto altamente... Ele tinha uma tese na época que chamava Casual Dining. O brasileiro ou saía para jantar muito arrumado, com a melhor roupa dele, ou ele não saía para comer e fazia comida em casa. Ou ele ia comer um lanche. No meio do caminho... Não tinha nada. Um lugar que você ia arrumado. Um lugar que você ia que tinha uma arquitetura bacana, que tinha uma boa decoração, com um produto um pouco melhorzinho e tal. Você tinha os lanches, né? E você tinha os jantares. Sim. Mas você não tinha nada no meio. Você poderia ir com a roupa do futebol, se você quisesse. Sim. Mas você poderia ir também bem arrumadinho. No comemorar o aniversário, por exemplo. E quando ele colocou essa tese, ele não tinha acertado o preço. Então as lojas ficavam às moscas, ou tinham muita dificuldade de tracionar. E aí ele foi lá e acertou o preço. Foi quando ele colocou o Madeiro muito barato. Que ele era um pouco mais caro que os lanches, mas longe da alta gastronomia. E foi o momento que ele virou um rastil de pólvora.
Que ele não parou de abrir loja. Então, muita gente conheceu o Madeiro, de novo, gradually, then suddenly. Ele tinha, sei lá, 3 anos de vida, o Madeira, já. Já tinha shopping estação, já tinha... As lojas já existiam, já era do grande conhecimento. Mas era um negócio um pouco mais elitizado. Quando virou um negócio lá de R$15,90, na época, ele explodiu de vender. E aí virou o que virou. Depois teve outros desafios de crescimento. Nessa época, eu fui vender software para ele. É mesmo? Foi. Ele, exatamente nesse período, é engraçado. Nesse período, eu vendi o software de contabilidade de RH que ele ia fazer, o uso. Ele ficava num escritório ali no Palladium, em cima. Ah, no shopping ali. Exatamente, na estrutura empresarial lá. Daí eu fui conversar com ele. E ele já estava tracionando, devia estar com as dores de crescimento. Então. Já. Que isso para mim é um market fit, que é a hora que você fala, puxa, acertei solução e problema. E olha que tinha 8 itens da tese que estavam certos, né? O casual dining, a arquitetura, o produto. Mas não tá indo, mas não tá indo. Aí vem a resiliência. E vem do questionar, resiliência / teimosia, né? Porque você tem que abrir mão de algumas... Olha, isso aqui, eu errei o preço. Sim. Eu errei o posicionamento, eu errei, sei lá. A gente pode falar de vários casos aqui que tiveram, de repente, passou um estrela Michelin no seu restaurante, foi lá e carimbou e seu restaurante virou um sucesso. Que é muita gente confunde isso com sorte, né? Sim. E não é sorte. Não é sorte. Sorte é estar preparado, né? Ninguém vê quantos tombos a gente já caiu no meio do caminho. Isso. Puxa, você lançou um produto aí, você falou de 300 vendas e 9 mil clientes. Pô, isso não é sorte, cara. Você ajustou... E depois já era uma empresa de sucesso, mas esses tipos de fracasso foram você falou, olha, vou descontinuar, não deu certo, beleza, obrigado, e vamos pro próximo. Perfeito. Essa inovação E rápida. nisso a gente pode olhar dessa forma de fracasso, ou como eu gosto de chamar no Growth Hacking chama, né? Que é uma hipótese que deu errada e quantas hipóteses você testou, quantas vezes você errou. Vamos errar o mais rápido possível para encontrar o PMF ou o objetivo, ou entender se é preço, faz uma promoção, vê se na promoção vende mais. Uma vez eu estava vendendo um software também, alguns anos atrás, sistema Symbio, na época, era um RP. E aí eu tava vendendo e, cara, eu bati todo mundo lá e nada, daí eu falei pro cara, vamos fazer uma promoção pra ver? Daí eu vendia 1, 2 por mês, tava começando ali um negócio que não era conhecido pra lojas de shopping ainda, né? E eu lembro que a gente fez uma promoção e a gente vendeu 9 no mês, né? Daí eu vendi 9, né? Uma coisa que era impossível lá. Depois cancelou tudo porque o sistema não correspondeu, mas é outro ter, né? É outro, mas aí tem tudo a ver com o PMF. Descobrimos que preço tem aderência, mas agora temos algo para resolver ali no produto para encontrar o PMF real, porque deu churn, então você não adianta vender, né? Tem várias histórias. Eu acho que tem um equilíbrio aí que passa por isso. Eu acho que é um bom case que você trouxe, que é talvez a venda puxe o PMF e não o produto. E aí você tem que escolher qual vai ser. Vai ser aquele product-led growth, que você masteriza o produto e ele vai produzir novas vendas, ou vai ser uma coisa que as vendas, e você entrega um bonequinho de plástico mesmo, depois você faz um bonitinho, mas primeiro o cliente quer resolver o problema dele, cara. Perfeito. E você tem que ter vergonha desse meu produto. A gente fala que os caras ficam escovando o beat, né? Cara, para de fazer isso, o produto tá grande já. Nós precisamos, pelo contrário, até quem sabe fatiar ele, que eu falo que tem que fatiar o elefante. Fatia o elefante que tá grande demais e aí começa a vender com o core dele, depois você ajusta o resto. Porque senão acaba perdendo muito tempo de novo. De novo, estamos falando de timing, né? E market fit tem tudo a ver com timing, que é você ficar martelando até encontrar. A minha sensação é que tem que ter um equilíbrio entre, na hora de encontrar o market fit, que é, ele pode não ser perfeito, né, Leandro? Você não pode ter todos os indícios mas sem ele você não consegue escalar, porque senão você vai estar escalando no canal errado. Sim. Né? Então, quantas ferramentas a gente teve que só cresciam porque davam bônus, porque estimulavam o cliente? Isso para mim não é market fit. Sim. Entendeu? Não é legítimo a construção. Perfeito. Tá? Agora, você também tem que ter a visão que o que você está buscando em market fit para não ficar procurando um desenho perfeito do market fit. O case para mim a Troco Simples foi meu terceiro investimento anjo. Gostei muito do empreendedor do Anderson na época, me apresentou o case e eu falei, cara, isso é muito relevante. Qual que era a tese dele? Bem sucintamente aqui. Ele via as moedas. O Brasil estava começando a se digitalizar com débito e crédito, os cartões e tal, o Nubank estava explodindo e tal. Ele falou, olha, o dinheiro está cada vez sendo menos utilizado. E eu lembro quando eu ouvi ele, eu falei, cara, teremos dinheiro? Ele falou, sim, sempre teremos dinheiro. Tem coisas no mundo que só são pagas com dinheiro. Coisas como, desculpa aqui, né? Drogas, prostituição, corrupção, coisas que você não quer que as outras pessoas saibam, são pagas em dinheiro. Então, o dinheiro, a economia nunca será cash-free economy. Vai ser cash-less economy. Falei, opa, legal.
saiu da minha curiosidade para minha atenção. Qual que era a tese dele? As moedas vão sempre existir por conta de pequeno valor, principalmente no Brasil. O Brasil vive transições, né? Então você tem pessoas que não usam dinheiro at all. E você tem pessoas que só usam dinheiro, 80%, 70% da sua cesta. Legal, então vamos viver com essa transição. Mas a médio prazo, teremos uma cashless economy. Legal, 10%, 15%, como era a Suécia, como é a China. Legal, mas teremos dinheiro. Ao mesmo tempo, o Banco Central gasta 1,50 para produzir uma moeda de R$1. Exato. Pá, temos um problema também. Aí ele pôs ainda um terceiro item que era a questão ambiental. Para pegar níquel, você tinha que destruir, sei lá, 10 vezes o volume que você tinha que conseguir. Então já era um problema ambiental também. Tem que ser solucionado. Qual que era a tese dele? Você ia no mercado, não recebia o troco, era o troco digital. Então, R$3,90, não quero balinha. Não quero balinha, não quero arredondar. Sempre quero é balinha. pegar o dinheiro. Que tem um pouco de smart save nessa tese. Um pouco de smart save, então eu tô lembrando. O que ele fazia? E o varejista tinha um problema com moeda. Porque ele nunca tinha moeda. Ele tinha que pagar 1,50 na moeda do cobrador de ônibus, das pessoas que iam lá para trocar moeda. Ele tinha que dar prêmio, tinha que dar desconto e tal. Ele chegava no varejista, põe uma máquina instala troco simples dentro do seu RP, faz com que as pessoas usem troco simples. Você vai ter mais moeda no seu dia a dia, vai economizar esse custo de dinheiro e vai ter que passar menos coleta de valores. Malote de dinheiro, escopeta na porta do mercado, porque estou digitalizando a relação do dinheiro. Quanto médio valor prazo. agregado, tá vendo? Entendeu? Nossa. Redução de custo. E aí ele encontrou o market fit. Vou dizer para vocês, foi um fracasso. Foi um fracasso. As pessoas não usavam. Porque colocavam nas suas carteiras digitais e depois não usavam de novo no mercado. Não fidelizava. Parte da tese estava quebrada. Ele desistiu? Não. Anos depois, né? Make the long story short aqui, ele virou SLED, virou um mecanismo de compensação e foi vendido para uma multinacional. Porque ele, depois que entrou, ele conseguiu criar todo esse ecossistema, ele estava dentro dos RPs. Então ele virou um mecanismo de compensação de Pix, de conta com 2 cartões, com várias coisas que eram feitas dentro do ecossistema do RP. Integrado com 10 RPs no Brasil. Se transformou. Graças ao troco simples. Se reinventou. Isso na série A, tá? Falando assim, o fracasso às vezes não vem na primeira. Ele teve tração. O troco simples foi implantado em várias redes de mercado. Só que ela não era na velocidade. Então, eu quis dizer isso que o market fit também são 2 momentos. Sim. Teve o market fit da incubação, ali, de tirar do papel. Depois teve o market fit da escala. Ele não conseguia escalar. É complexo esse assunto. Nem fale. Faz parte do nosso Mas dia a dia, nosso inclusive. Nosso tempo voa Tá aqui, acabando. né? Mari, acho que você devia Eu fazer falo essa um monte, bola. gente. Me segurem Bora aí, porque eu falar falo de demais. mercado, então, já e de conselhos. Você é economista, né? Sim, De formação. E tem uma leitura... Investidor, venture capitalista, né? tem Então, uma- tipo... E tem uma leitura muito clara de mercado, enfim, de maneira geral. Quais as mudanças que você enxerga no cenário atual que os founders precisam prestar mais atenção? Eu acho que eu dividiria em 2 grandes caixas aqui. Uma que afeta a companhia e uma que afeta os meus clientes. O que, obviamente, se afetar o cliente, vai afetar a companhia, tá? Mas Sim. eu, às vezes, eu acho que a gente não separa bem, primordialmente, o que afeta meu cliente, né? Esse meu cliente está sendo afetado de que forma? Por exemplo, hoje, em Zeta, eu tenho investimentos no varejo alimentar. Né? Eu tenho fábrica de lasanha, pastel, tenho produto de limpeza e tal, que mexe na cesta de bens das pessoas no supermercado. Eu tenho que estar atento ao movimento das bets, por exemplo. Sabia que as bets mexeram em 14% do consumo alimentar brasileiro no ano passado? 14%. Gente, 14% no mercado que a margem média é de 1 a 2% é muito relevante, é uma mudança tectônica. Você tem 14% a menos de demanda que vai influenciar na escolha de preço, na escolha de produto, na troca da carne pelo frango. Isso é sociologia, economia política a um certo grau. Perfeito. Isso afeta meu cliente. Ah, mas isso não tem a ver com... Bet não tem a ver com fábrica de macarrão. Opa, tem tudo a ver. Talvez você não está enxergando, mas... Por isso que eu gosto de ir em eventos, às vezes, de conhecimento que não necessariamente vão me entregar utilitariamente um 0 a 0 ali de conhecimento, de aplicação. Mas às vezes vai afetar o meu negócio a médio prazo. Não é um network de primeiro grau, né? É de segundo que você O que tá a fazendo. Blockbuster não viu que fez isso acontecer? Que tipo de coisa ela ficou teimosa? Falou, não, isso sempre vai ser assim. Sempre Kodak, existirão Blackberry. né? Entendeu? Tem 1000 casos aí. Blackberry, Entendeu? aham. O que o taxista não viu que o Uber veio e passou uma avalanche? Era qualidade de serviço, por exemplo.
né? Tava todo mundo irritado com aquilo. Então, tem micro-influências ou macro-influências no meu cliente, sinais que ele está me dando, a forma como ele está buscando o meu pão na padaria, a forma como ele está... O que ele está levando junto na cesta de bens. É conhecimento, é dado. Você falou, né, do seu colega Leonardo Fontana. Dado é tão importante por isso. Não é porque ele sabe mexer em dados. Porque ele tem que dar insight pro negócio principal, de como isso está afetando o cliente. E no negócio, tem muito a ver com economia de custo, que tipo de custo estão vindo que podem ser relevantes, né? Como é que IA, que é a grande provocação do ano, né? Como é que IA vai afetar o meu negócio? As pessoas estão fazendo pesquisa no ChatGPT em relação ao seu negócio? Por exemplo, o personal trainer, que eu estava conversando esses dias com o pessoal do escritório. Eu vejo muito personal na academia. Muito personal. E é um negócio que eu falo, cara, isso aqui é sustentável? Tinha mais personal do que aluno. Em algum momento eu falei, cara, peraí, essas pessoas estão atentas. Na minha também tem. Como é que isso vai ficar de pé daqui a alguns anos? Aí tem duas tendências importantes. As pessoas estão cada vez mais solitárias. Personal e companhia. Né? Então tem uma tendência importante aí. Personal se informar. Eu acho que eu vou começar a cobrar conversa com o meu, porque o meu não me deixa falar. Mas é verdade, é real. Não tinha parado pra pensar nessa visão. Baita tendência aqui. Mas a outra tendência é o ChatGPT. Eu não consigo treinar com o personal. Não é meu jeito. Porque eu gosto de ficar concentrado ali. É o meu momento de quase meditação ativa. Personal comigo ia falir. Meu personal rapidamente ele me manda planilhas, ele se reúne comigo uma vez por mês, ele usa o GPT para ele deve montar meus treinos no GPT, sem dúvida. Porque daqui a pouco os personagens em algum nível vão ser treinos feitos pelo GPT, que me conhece tão bem pelos meus exames. Eu faço tudo, eu sou meio viciado em GPT, tá? Então eu jogo tudo lá, jogo meus exames, jogo minhas biopedâncias e tal. Eu conheço uma pessoa assim também. Esse dia eu tava mostrando minha planilha de exames, de todos os exames, joguei lá, ele organizou, mostrei pra Mari. Falei aqui, ó. Achei fantástico. Muito legal, achei fantástico a evolução que ele criou, que o ChatGPT fez com a sua planilha. Ele criou colunas comparáveis na linha do tempo e ele conseguia chegar, ó, cara, aqui eu melhorei, aqui eu não melhorei. Falei, cara, que tesão. Sabe isso. Eu fiz ontem. Eu fiz ontem, eu tava indo pra uma reunião de conselho, que eu sou presidente do conselho, e é um conselho que é inglês, com gringos e tal. E eu tava tenso, naturalmente, né, numa situação confortável. Falei, puxa, e já tô lá há algum tempo, já conheço as pessoas, então, mas eu queria me preparar melhor. Abri o GPT e comecei a conversar com ele. Falei, olha, eu tô indo com esse driver, essa é a pauta, o que você acha? Ele, eu acho que você pode colocar a pauta 3 no lugar da 2, porque ela vai criar um ambiente de... Como é que ele chamou? Extremely ownership, de você trazer todo mundo para dentro daquela pauta e ser dono daquela pauta, construir. No final da reunião eu falei, perfeito. Foi um coach, né? Em alguma maneira, naquele... Então tem essas avaliações sociológicas e de tendência do negócio passam por custo, mas também passam por concorrência. Que tipo de concorrência pode vir a médio prazo atender seu cliente às vezes melhor do que você? Usei o exemplo do personal aqui numa analogia do que pode ser uma ameaça, de fato. E aí você tem que trazer... Para mim, ameaça e conflito de interesse é sinergia incubada. Que se você trabalhar aquele elefante na sala... Pô, perfeito. Vamos falar daquilo. Totalmente SWOT, acredito né, Mari? nisso. Você adora SWOT, né? Mas isso que ele está falando é olhar para esse mercado e entender que aonde tem dores mais latentes, normalmente tem oportunidade. Onde tem uma crise, inclusive, existe uma puta oportunidade. A própria Covid nos ensinou muito sobre oportunidade, aproveitar as oportunidades do momento. E o curto prazo é relevante aí, Mari, porque a gente está vivendo um cenário no Brasil de juros muito altos. Juro muito alto afeta o investidor. Perfeito. Porque o nosso concorrente é o juro, né? O dinheiro parado está rendendo mais do que... Né? Do que arriscar. Exato. Então, como é que a gente vai avaliar para isso? É smart money. A gente tem que ir... E qual que é o valor que você constrói na companhia? Porque hoje, quando eu entro num negócio, eu tenho que produzir mais de 14% ao ano de retorno de partida. Eu tenho que estar muito seguro da minha tese. Do que eu estou entregando como investidor, no prazo. E o meu investidor está vendo isso? Porque senão ele vai olhar vai fazer perguntas sobre a tese, que não necessariamente tem a ver com a tese, tem a ver com... Será que ele está atento a um cenário macroeconômico de curto prazo? Então eu preciso antever esses questionamentos. Ter conversas difíceis com as pessoas que são os seus stakeholders mais próximos. Alinhamento constante, assim. Né? O meu sócio usa o termo desnudar. Não precisa usar literalmente, mas a gente tem que chegar numa reunião desnudo de uma série... Você tem que ter esse ambiente. Para esses questionamentos que eu estou colocando aqui, tem que ser ambientes de confiança.
Senão demonstra fragilidade. Sim. Entendeu? Perfeito. Então ele não sabe o que ele tá fazendo. Acho que o Kaká tá trazendo uma questão aqui que eu acho que ele não sabe o que ele tá fazendo. Se não for um ambiente de confiança entre sócios, entre co-founders, voltamos lá no começo do time. Sim. E não for um ambiente e você expor essa fragilidade, essa vulnerabilidade no lugar errado, pode ter tido como fraqueza. Perfeito. No lugar certo, ela é tida como uma fortaleza. Então é super difícil fazer esse questionamento que eu tô trazendo aqui. Confiança, né, do founders e da equipe aqui. Você tá trazendo uma fragilidade. Eu falei, Mari, talvez eu não saiba o que é o nosso PMF. Exato. Talvez eu não saiba. Não sei pra onde a E gente tá vai. tudo certo, vamos descobrir junto. Exato. Vambora. Putz, que legal. Pena que o tempo já passou tão rápido, Léo. que a Desculpa, Eu deixa eu dar falei um que, gag, eu né? falei que nós ficaríamos o dia inteiro conversando com o Léo. Aí. Então dá para fazer, na verdade, um trabalho de o dia inteiro com o professor Léo. Mas, Léo, para todo mundo que vem aqui, a gente faz algumas perguntas, né? E para a gente ajudar o empreendedor, a gente faz as mesmas perguntas de bate-pronto ali. Então, vou começar aqui perguntando para você deixar essa dica para os empreendedores que nos assistem aí. Qual que é um livro que você acha fundamental para um empreendedor passar por ele, ler ele, ter ele na cabeceira ou como você quiser colocar aí? Eu até pensei em duas avenidas. Uma avenida de básicos. Tem que ler. Não sai de casa sem ler The Hard Things About Hard Things, sem ler 0 to 1, sem ler os founders, né? Sem ler as pessoas que passaram pelo que você está passando. Ler biografia, ler experiências práticas. Mas livros como esses dois, e aí Startup Enxuta, a gente pode fazer uma lista aqui, Blitzscaling, Crossing the Chasm. São livros que se você falar assim, os 10 livros mais importantes do Venture Capital mundial, eles vão estar com certeza. São os livros que a gente tem que estar do lado sempre, até dar uma consultada, né? Eu faço muito isso. Eu tenho os meus preferidos que eu sempre tô, deixa eu olhar aqui. Porque lembra aquele insight, né? E posso cometer aqui um sacrilégio, mas houve um resumo dele. Isso. E, gente, livro, desse tipo de livro, ele entrega o que precisa entregar. Se você leu 30 páginas e ele entregou a expectativa que você tinha, você não precisa terminar ele até o final. Isso, e tem vários filósofos que falam sobre isso, né? Fala, nunca termina o livro. Cara, se você já pegou o que você precisava, para, né? Pois é. Tanto que eu li um livro E depois duas vezes. você volta, né? Depois não precisa nem voltar, porque você já pegou o que precisava. Às vezes o livro entra num loop infinito. Por exemplo, eu li 2 vezes aquele livro O Lado Difícil esse que você citou. Na verdade, Pensamento Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, do Daniel Kahneman. Eu li 2 vezes porque eu li a primeira, eu falei, puta, já entendi. Eu vi que eu não cheguei no final, mas eu vi que ele tava no loop. Daí eu falei, cara, eu vou começar de novo. Eu comecei de novo, e aí eu terminei, até porque eu tava de férias no momento lá, sabático, eu consegui terminar o livro. Daí a minha reflexão sobre ele que, cara, eu só precisava ter lido o começo, eu nunca já entendi. O segundo tópico, eu uso o segundo capítulo em tudo que eu vou fazer, né? Que é Vale a dica pra pegar o resumo desse. Exatamente, o resumo desse. Sabe que eu me arrependi, por exemplo, eu tô falando isso porque um dos livros que eu colocaria nesse kit é o Measure What Matters, né? Avalie o que importa, do John Doerr, que é um dos maiores venture capitalists do mundo, tá? É uma referência pra mim. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? De assistir conteúdos dele no Vale do Silício e tal. E eu nunca tinha lido o livro dele. E eu terminei faz pouquíssimo tempo. Eu uso o OKR há 10 anos, gente. E é uma vergonha. Por isso que eu tô dizendo assim, quando eu li o livro, eu falei, eu vou ressignificar 10 anos de planejamentos que eu participei e eu conduzi. Que é uma irresponsabilidade absurda. Se eu tivesse visto o TED Talk dele de 12 minutos, estava ótimo. Mas eu não tinha zero contato, a não ser um case que eu ouvi dele ao vivo. Que era um case, que não era um conteúdo. Eu precisava ter acesso ao conteúdo de base. Né? Eu precisava ter ido na raiz. Não do que as pessoas me ensinaram. Hoje eu conduzi agora o Q2 do meu time. Foi outra vida. Foi outro mundo. Talvez pro meu time não tenha mudado nada, não sei. Eu vou perguntar. Mas pra mim, fez todo sentido. Então, acho que os livros utilitaristas e pacote básico de sobrevivência, eu colocaria só mais um aqui. The Power Law. Que é um livro que não veio para o Brasil ainda, que eu acho que talvez a Amazon consiga, que ele conta a história do Venture Capital desde 1950. E aí me deu muito esse clique do Gradle then Sandler. É ali. Você vê que BlackBerry não nasceu, todo o ciclo, você vê os ciclos acontecendo. É Joseph Schumpeter, né, que é um dos maiores economistas de inovação, ele fala da destruição criadora. Ele vai descrevendo todas as ondas de destruição criadora. E aí me ajuda a dar resiliência, sabe? Ciclos me ajudam a falar, cara, ciclo. Ele vai acontecer. Segura a onda. Vai acontecer. Você não vai morrer. Né? E tem um outro lado que eu tenho falado recentemente, que é literatura. A gente precisa ler literatura.
Murakami, Machado de Assis, Clarice Lispector. Se quer treinar o inglês, vai ler o Hemingway, vai ler livro, vai ler literatura. Coloca até o Pequeno Príncipe aí. Vai ler Pequeno Príncipe, isso, cara. Lê coisas que sejam relevantes para sua cabeça, para te manter criativo, entendeu? Porque se você ficar lá, momentos difíceis no método, o né? lado Só no difícil método. do lado difícil das coisas decisões difíceis. Você ficar só nesse framework é ótimo. Mas, cara, tem uma vida toda aqui fora, assim, ó. E que o criativo vem de ler Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas por que, Léo, que você está falando de Machado de Assis? Porque ele foi um grande inovador na época dele e tem um olhar diferente. Olhar diferente. Eu adoro stand-up comedy. Sou apaixonado por stand-up comedy. O que me fascina no stand-up comedy? O olhar do comediante. Entendeu? Como é que ele olha para essa peça aqui, ele vai ver com certeza algo que é completamente diferente do que a gente está olhando. E esse olhar me encanta. E é o que o empreendedor faz. Ele olha, eu estou num produto agora de Media for Equity, que é um produto que existe há 20 anos e que poucas pessoas olharam para o olhar que a gente está olhando. Eu falei, será que esse olhar produz um lugar legal? Acho que sim, nós estamos empreendendo nisso. Então, tem a literatura ajuda. Quando eu coloque literatura aqui, música, arte, teatro, que você quiser colocar, mas não fique preso no manual. Eu sempre trabalho dos dois, tá? Eu sempre tenho um livro de arte, alguma coisa ligada à arte, e um livro técnico. Cansou o técnico? Para dar um pouco de leveza leveza também, né? A vida. Exato. E esse equilíbrio é Exatamente. importantíssimo. E quem te inspira? Qual que é o profissional que você para pra pensar e fala, cara, isso é inspirador? Eu acabei montando um mosaico na minha cabeça, assim. Eu gosto do jeito de falar de uma pessoa, de um jeito de agir de outra pessoa. Eu acabei virando esse... E eu tenho um privilégio da minha carreira de ter conhecido gente de mundos muito diferentes. E esses mundos muito diferentes me trouxeram um pouco... Bom, eu estava na reunião de conselho que eu contei para vocês. E nesta reunião tinha uma pessoa que eu olho para ele e falo que eu gosto do jeito dele agir. Eu gosto do jeito dele se colocar as ideias dele pré, durante e pós-reunião. Muito transparente, muito coeso, muito do líder servidor e tal. Puxa, eu quero ter isto dessa pessoa. Então, eu tenho ali algumas pessoas, até criei chama planilha microrede Gianotti, que volta e meia eu falo, cara, preciso sentar com essa pessoa para conversar. Porque eu tô precisando dessa energia X. Legal isso. Desse lugar. Então, não tem uma pessoa em específico. E eu tenho uma coisa que me inspira muito, por exemplo, eu tenho muito do meu pai, né? Eu posso usar os clichês aqui, pai, mãe e tal, mas tem um quê do meu propósito que ele me inspira muito, assim. Então, tem uma música do Emicida, chama Princípia, que um dia eu vou tatuá-la. Que o refrão dela é: tudo que eu tenho é nós. Esse é o refrão. Tudo que a gente tem é nós. E eu traduzo isso para minha família. João, Bento e Jaque. Nós três, nós quatro. É isso. É isso. Tudo que eu tenho é aquilo ali. Tudo que faz parte para eles. Então, quando eu estou fazendo um exercício, eu levanto às 5, 6 horas da manhã para fazer meu exercício porque eu quero ficar bem para eles. Eu quero poder carregar o João no colo. Então, isso me inspira, sabe? Essa visão de longo prazo, assim. Eu te entendo. Dá uns arrepios aqui. Também tenho me dois. deu os 3 aqui. Eu até parei, Tem porque dois senão eu em ia me emocionar. casa. Boa. E qual que é o conselho que você daria pro Léo lá atrás? O tempo que você achar necessário lá atrás. Mas que conselho que você daria para você mesmo ali atrás, Léo? Com toda essa bagagem agora, hein, Léo? Seria uma coisa meio esquizofrênica, assim. Mas eu falei mais comigo mesmo. Eu até criei. A minha holding de participações chama-se VDB. E ela não é à toa. Tá? Porque é uma frase que eu falaria muito pra mim em vários momentos da minha vida. No vestibular, na dificuldade da faculdade. Eu vim de uma origem muito simples. Então, ter passado por aquela arrebentação foi muito importante. E eu tinha indiretamente, mas eu falaria muito isso pra mim, assim. Não é compra Bitcoin, por isso. Mas seria uma coisa meio... E o nome da holding é VDB, que é Vai Dar Boa. Assim, eu falaria muito isso pra mim. Adorei! Assim, porque em muitos momentos eu me trancava no banheiro e falava assim, gente, o que você tá fazendo, cara? Eu lembro, no começo da minha carreira eu queria ser diplomata. Então eu me formei tecnicamente para ser um diplomata. E aí quando eu descobri, né, fui delegado jovem das Nações Unidas, trabalhei em banco internacional e tal, eu falei, cara, não é isso aqui não, bicho. Né? Eu queria falar pra mim, cara, calma. Isso tudo que você viveu até aqui foi muito... E hoje eu vejo como é muito relevante tudo que eu aprendi ali.
E eu falei, vai dar boa, cara, vai. Você vai pro outro lado. Porque aí eu fui pro mundo corporativo, né? Aham. Falei, puxa, eu vou fazer gestão de patrimônio e tal. Me vendi. Porque eu vi os meus amigos trabalhando em grandes bancos. Falei, pô, os caras estão ganhando dinheiro e você ali tentando ser idealista e tal. Crédito de carbono em 2004, 2005. Nossa. E eu falava, isso... Eu falava, vai dar boa, cara. Tudo que você tá aprendendo... E aí depois, vou empreender, vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa. E hoje eu falo muito isso pra mim. Cara, vai dar boa. E aí o nome VDB, na hora que eu compro uma participação e coloco a VDB... Super ajuda. Então seria essa. Assim. Que legal, bem motivador. Muito bom. E é legal, né? Eu lembrei do Steve Jobs naquele discurso de Stanford, que ele fala, é impossível, não sei se você já viu, se não viu... Do ser chato, né? Não, do que ele dá no Stanford, que ele tá lá com os universitários, e ele fala assim, é impossível a gente conectar ponto no futuro. Então, no presente, segue o coração que vai dar boa. Podemos usar ele. Né? Stay foolish, que ele fala, né? Stay foolish, exatamente. Mantenha-se tolo, porque você vai... Daí ele conta a história que ele... Cara, eu saí da faculdade e fiz lá caligrafia, né? E não sabia, mas eu sei lá, quis fazer caligrafia, o que eu achava bonito. E 10 anos depois, o que transformou o Mac num computador de sucesso até hoje foi a caligrafia, né? Então, você não consegue conectar pontos no futuro, mas no passado, então a gente vai fazendo que vai dar boa, né? Uma hora isso tudo se encaixa, né? Isso aí. Legal. Muito legal, me lembrou essa mensagem. E é uma competência, Léo, nos diga uma que você acha assim essencial para qualquer time Fundamental? de resultado. Eu diria que agilidade emocional. E que se aplica a muitas coisas, assim. Você se conhecer, saber lidar com situações e pessoas. Poderia ser, de alguma forma, relacionamentos, né? Poder se relacionar com coisas e pessoas é uma forma da agilidade emocional. Mas eu diria assim, ter calma e pressa. Sabe isso é agilidade emocional, né? Saber ter calma e saber ter pressa, saber esperar e saber agir, saber ser resiliente e não ser teimoso. Isso passa por ser ágil emocionalmente, né? Passa por... O que você precisa para fazer isso? Você precisa se acalmar ou você precisa se acelerar? Né? Tem os dois espectros. Eu não gosto de vidas mornas. Eu gosto de vidas que às vezes passam por uma melancolia, às vezes passam por uma euforia, às vezes passa por um... E você vive essa graça da vida, assim. Isso passa por agilidade emocional. Eu demorei muito tempo, eu, um bom ansioso, demorei muito tempo para... Eu tentava domar sentimentos. Sabe, domar? Tipo, não sinta, não fale, não pense, não... Você não origem pode, católica, você não né? Segura, controla. Restringe. E você explode. Quando você aprende a fluir, sim, estou triste, estou mal hoje, estou feliz hoje. E empreender é uma montanha-russa, né? Reuniões boas, dias de luta e dias de glória, né? O grande chorão. Que é você flutuar e tal. E você começar a capturar essa agilidade emocional. Por exemplo, eu descobri que o exercício físico é fundamental para mim. Eu fico super irritado. Muda o meu humor. Legal, para ter agilidade emocional tem que ter bom humor. Então, tem que conseguir flutuar. Meditar é fundamental. Se eu não meditar, eu fico doido. Então, isso faz parte do meu pacotinho básico lá de... Descobri que o yoga que eu tentei fazer, não consegui fazer. Porque eu tenho músculos de cimento, assim, eles são muito ruins. Eu não consigo fazer. Mas era muito bom a meditação. Ficou a meditação, foi o yoga, não fez parte, segue a vida. Então, encontrar esse equilíbrio para eu ser ágil emocionalmente, para mim é fundamental. Tem até um livro agora que saiu, eu tô super curioso para ler, que chama Agilidade Emocional. E ensina como você... Ensina não, né? Porque não tem como ensinar. Não é só a resiliência, né? Mas é saber navegar, né? Você jogar o jogo da vida, né? Saber esperar, às vezes. Às vezes só saber esperar. Eu exercito muito no trânsito isso. Que eu era o cara que xingava. Gosto de carro rápido. O trânsito é ótimo para treinar a sua habilidade emocional. Let it go. Tem dia que o let it go é fácil, né? Vai. Até tem você dia sente uma energia boa, né? Isso. Você pisca o farol, vai. Tem dia que você quer, tipo, avançar em cima daquele carro. Aquilo tá dizendo alguma coisa sobre você. Sei. Entendeu? Tem alguma coisa guardada ali que você fala, opa, o que eu não resolvi hoje? E criar filho, né? Por que o Bento... Por que eu tô irritado com o Bento? Porque eu não fui tomar banho na hora que tinha que tomar banho. E testa, né? Por que eu tô bravo com ele? Por que tem dias que eu pego ele no colo, brinco e o banho sai que é uma beleza? E tem dia que eu não tenho, o pastor fala, cara, vai tomar banho. Né? Eu falei, o que aconteceu? Não é com ele. Porque ele tá fazendo a mesma coisa que ele faz todos os dias. Né? A criança vai fazer isso durante muito tempo.
O que em você... E tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. Então, eu tenho ficado muito atento. E talvez seja uma coisa bem do Léo agora, de ficar atento a essa agilidade emocional, de ter um bom casamento, de ter uma boa sociedade. Já tive muita sociedade, né? Então, eu já tive sociedades muito ruins, sociedades muito boas. Por que diferenciou elas? Em boa parte dos momentos, era o Léo, não era a sociedade. Você tá falando de uma profundidade, né, de vida, assim, que vem para mim uma lembrança de alguns momentos que a gente também faz muita meditação e a gente olha muito pro pensamento. Começa tudo no pensamento. O que você tá pensando? Já que você tá monitorando, né? É um momento de monitorar o que você pensa. Se você pensar uma catástrofe, é muito provável que você vai chegar mais próximo de algo acontecer de ruim. Se você pensar coisas boas e meditar de manhã, fazer o exercício, fazer o que precisa ser feito, a cartilha básica, e sair de casa bem e respirar que vai dar tudo bem, grande possibilidade de você estar do lado das coisas boas que irão acontecer da tua vida. Então, é uma escolha. E às vezes as pessoas não param para pensar, né? Mas é pensamento. Monitorar o seu pensamento. O que você está pensando? É isso aí. E para empreendedor isso é fundamental, né? É a profissão mais difícil do planeta. Sim. É ser empreendedor ou empreendedora nesse país. No Brasil, então, é nível Deus hard. me livre. Léo, como que você enxerga o papel do networking nesse mercado que a gente vive? Cara, você vê pelo meu histórico ali que eu nunca faço nada sozinho. Que eu achava que era um defeito. Tá? Sempre achei que era um defeito. Falei, cara, você não faz nada sozinho. Tudo é esporte coletivo. A primeira vez que eu fui fazer um esporte que não era coletivo foi a corrida. Mas antes era sempre coletivo. Sempre precisava dos outros, sempre era em grupo, sempre coisa meio coletiva. Então. Eu achava isso um defeito. Mas eu vi que isso é uma super power station, assim. É uma condição de, cara, eu não consigo fazer sozinho porque eu acho que as coisas ganham vida. Então o networking naturalmente virou um lugar legal. Eu acho que o papel que o networking tem é fazer as coisas fazerem sentido nessa coisa do somar potenciais, né? Tem um quê do somar potencial, de fazer coisas juntos. Tem um quê de retroalimentar também. Acho que a coisa flui, né? Exato. Deixar as coisas... Seja para alimentar, às vezes é uma... Porra, você tá precisando da alma daquela conversa. Às vezes você tá precisando de uma dica. Às vezes você tá precisando se mostrar vulnerável para alguém. Às vezes você tá precisando que o networking faça. Então, acho que o networking ele é uma rede de sustentação que sustenta várias pessoas em vários momentos. E você tem que saber dosar. Qual que é o difícil? Não fazer ou fazer muito. E fazer sem a estratégia. E eu não tô falando de estratégia maquiavélica da coisa. Tô falando de uma estratégia... Por que o networking funciona para você? Qual o papel que ele tem? É um papel pessoal? Você precisa de energia? Ou não? É um papel estratégico, porque você às vezes é uma pessoa que pensa muito sozinha e aí precisa trocar. Ou não, porque você tem um negócio naturalmente coletivo. Tem que ter um papel, tem que ter um quê na estratégia. E aí sentar e falar qual que é o papel do networking para o Léo física, para os negócios, quais são os stakeholders. Hoje eu tenho é tão importante para mim, eu tenho um OKR, um objetivo estratégico na companhia, que é alinhamento dos stakeholders. E um dos valores da Zeta, quando a gente desenhou, é liderança cooperativa. Cara, a gente vai fazer as coisas juntos. Somos um grupo econômico. Cada empresa que passa pelos interesses individuais. Por que a rádio é importante no meu projeto? Por que o meu projeto é importante para a rádio? Não, mas isso é meio óbvio. Não é muito óbvio. Não. Isso é networking também. Sim. Né? Essa rede de sustentação, ela foi fundamental para mim, eu diria, na minha carreira, ela foi extremamente fundamental. E na prática, eu exerci a diplomacia. Percebe? As coisas começando a fazer sentido na minha vida. Eu falei, puta, aquele Léo sonhador. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Esse Léo sonhador que queria ser Instituto Rio Branco, porque vinha esse glamour da ONU, não sei o que, né? Era isso que ele queria. E eu cheguei lá por caminhos completamente diferentes, né? Mas eu deixei a vida também fazer o papel dela, assim, né? Deixa rolar. Muito bonito essa trajetória. Obrigado. E para fechar, filme ou uma série, ou os dois, se você quiser indicar para os nossos empreendedores aí que você acha que é importante nessa trajetória deles. Eu acho que por mais simples que seja, o Ted Lasso tem que ser visto. Aquele personagem, e a gente não pode ficar no raso do Eu não Ted vi. Lasso. Eu vou ver. Então E é engraçado também, além de ser técnico, né? Super leve. Você pode assistir como um sitcom de comédia, bem superficial aqui. Mas se você se propõe, Mari, você vai fazer isso naturalmente, porque você já liderou time. Na hora que você
olhar e se colocar, você vai tirar Assista lições. só o primeiro, Mari. É? Você vai ficar de cara. Eu assisti 2 vezes o primeiro já. Vou ver, Vai vou ficar ver. doido, assim. Ele foi um personagem muito bem pensado. Como qualquer série, né? Quando você Sim. coloca a camada de baixo, por exemplo, a saga de Star Wars, por exemplo, ela tem componentes humanos muito relevantes, cara. Muito relevantes. O herói, o bandido, o certo, o errado, o ir, não ir, cara. É uma E a lição. visão política, né? Nossa, que abre e você fala, caraca! É muito legal. Então, para mim, tudo que você assiste com o princípio de tirar um aprendizado, você pira na arte. Né? Então, para mim, Ted Lasso, agora eu tô ansiosíssimo, vai sair a 3ª temporada. Não sei já tá na se terceira. os blockbusters vão deixar que ela perca a essência, porque a arte tem disso também, né? Sim. Eu ouço Charlie Brown Jr., eu tiro lições muito relevantes do que o Chorão escreveu. Você pode assistir como uma música barulhenta e beleza. Mas quando você ouve, fala, cara, eu tô ouvindo The Doors, ouvindo, né? Aqui, assim. Eu era essa pessoa de ficar aqui de olho fechado e tal, ouvindo a música e vendo o que o Renato Russo quis dizer no Metal Contra as Nuvens. Muita coisa. É. E talvez ele nem quis, mas a minha mente pirou para aquilo. Sim. Que bom, cara. Boa. Então eu gosto dessa. Mas eu diria Ted Lasso. Ted Lasso, boa. Pô, Léo, que legal. Eu acho que finalizamos aqui agradecendo esse bate-papo, essa Obrigado a contribuição vocês. aí para os empreendedores aqui, que eu acho que são muitas vivências, experiências, e você topar contribuir com essa sua trajetória e com essas ideias aí para a gente motivar, para a gente movimentar esse ecossistema nacional aí. E também quem estiver vendo em outro país também vai ser muito legal, né? Mas acho que muito obrigado aí pela sua participação, por esse bate-papo. E se você quer deixar alguma mensagem final aí eu para os queria empreendedores? agradecer, assim, eu super admiro vocês. Eu acho que estar aqui para mim é uma troca, né? Eu acho que é uma super inspiradora. Então, obrigado também pelo convite, por estar aqui, por se entregarem pro papo e o papo fluir, acontecer. Então, obrigado. Eu acho que uma mensagem que eu deixo é reforçar o vai dar boa, cara. Vai dar. Vai dar boa. Vai dar boa. Às vezes você não tá vendo, mas Segue vai que dar. vai dar boa. Vai dar boa. Segue. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode encerrar muito bem com essa frase do Léo. Vai dar boa. Segue a vida. Deixa a coisa fluir, mas ao mesmo tempo esteja pronto, né? Se prepare, leia, aprofunde o conhecimento, vá atrás, faça networking de qualidade, com objetivo, que é o que o Léo comentou bastante. Fazer networking de verdade com objetivos para cada network que você tem, para cada rede que você está construindo. Isso tudo vai trazer para você bagagem ao ponto de chegar aí na maturidade que o Léo está de olhar, né? Eu dei a volta, mas eu cheguei num momento e num propósito que eu já tinha desenhado lá atrás, que eu gostaria da minha vida. Então, espero que esse episódio tenha ajudado vocês também, com todas essas dicas. A mim, com certeza, ajudou. E aí, escreva para nós, se você quiser sugerir, comentar, criticar, né, Cacá? Estamos aí para receber seus comentários. É isso aí. Se não deu boa para você ainda, ou esse episódio aqui não ajudou, ou a gente não respondeu alguma coisa que para esse vai dar boa seu aí, comenta aqui embaixo onde você está assistindo esse vídeo. A gente tem o prazer de ajudar, a gente vai responder seu comentário ou vai trazer sua necessidade até para um tópico de um outro episódio. Então, grato aí pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente.